Giovanni Afonso. E o Luiz Castro, hein, Giovanni Afonso? O homem quer mais tempo pra pensar, hein? O homem quer mais tempo pra pensar. É isso, Giovanni Afonso? Exatamente, Marcão. Informação trazida pelo portal Trivela, que conversou com um dos seus agentes, Antônio Teixeira, é de que Luiz Castro só vai definir o seu futuro no meio do mês de dezembro. Muitas propostas estão chegando para o treinador que está livre no mercado desde setembro, entre clubes brasileiros e clubes internacionais. É muita proposta, muito projeto chegando para o Luiz Castro, que só deve optar nos meio do mês que vem. E o Santos está nessa jogada, Marcão. O Luiz Castro, da noite para o dia, virou prioridade do presidente Marcelo Teixeira, ali que quer um treinador no perfil do Luiz Castro, um treinador que seja estrangeiro e bastante trabalhador, e é nisso que se encontra o Luiz Castro, um treinador com muita experiência no futebol europeu. Então o Santos já enviou, já fez o seu projeto, já fez a sua proposta. Agora vai ter que aguardar a decisão do Luiz Castro, que vai pensar e pensar. Até lá, o Santos deve se movimentar, Marcão. O Santos quer um treinador o mais rápido possível. Então, analisando as duas situações, o Luiz Castro pensando demais e o Santos com pressa demais, a tendência é que o Luiz Castro não seja treinador do Santos Futebol Clube, Marcão. O Elias, é um nome que já era tido como muito difícil, né, Russo? Não só pelas questões financeiras, mas também pela questão esportiva. O Luiz Castro está valorizado no mercado, por mais que tenha sido mandado embora do Al Nassr. A gente sabe que o Luiz Castro hoje é um nome forte no mercado como treinador. Fez um belíssimo trabalho no Botafogo. Essa ideia do Luiz Castro de segurar até o dia 15 mais ou menos para definir o seu futuro, Elias, me dá a impressão que está atrelado ao término do Campeonato Brasileiro. Ele sabe, Russo, que vai chover propostas para ele, não só do futebol brasileiro, como também lá de fora, né? Então ele vai escolher, ele quer ter tudo nas mãos, Elias, para escolher a melhor. Ele diz que não está muito ligado em dinheiro, a gente sabe que não é bem assim. Infelizmente hoje, a gente precisa ser muito transparente com o torcedor do Santos. Quando existe uma concorrência, Russo, o Santos não é o mais forte hoje. E aqui eu não estou falando de marca de camisa. Em termos de marca de camisa, o Santos sempre vai ser um dos mais fortes. A não ser que tenha ali um Barcelona, um Real Madrid e tal. Mas, em via de regra, o Santos é mais forte em termos de camisa. Mas não é só isso que é levado em consideração. É levado em consideração histórico do clube recente. É levado em consideração competições que o clube tem a disputar. Elenco que o time já tem em mãos. Potencial de investimento no elenco. Uma série de condições de trabalho. Uma série de coisas. E nessas questões, o Santos acaba ficando atrás de outros clubes, até mesmo do futebol brasileiro, Russo. Marcão, a gente sabia que era bastante complicado, né? E o Santos não pode esperar até o dia 15 de dezembro, por exemplo, porque já acaba o campeonato para o Santos nesse domingo, então o Santos já tem que estar pensando na reformulação, no planejamento para 25. Então o Castro é um cara que, como você falou, ele vai ter muitas propostas, ou seja, do Brasil ou de fora. E no Santos, eu acho que uma complicação maior, Marcão, é que ele sabe, ele já esteve aqui no Brasil, viu a bagunça que tem sido o Santos nos últimos anos, eu acho que isso acaba pesando contra também, e ele conhece o futebol brasileiro, que muitos clubes aqui fazem compromissos com valores altíssimos e acabam não cumprindo também, então acho que isso pode ser uma coisa que vai pegar. Agora o Santos não pode esperar, né? Para mim o Santos no máximo na semana que vem tem que estar com esse treinador definido, contratado, para começar o planejamento, que a gente viu como foi o Odair Helman, né? O cara estava lá na Copa do Catar, passeando, recebeu o contato, nem conhecia o Santos, veio aqui praticamente no começo da temporada, então não pode ser bagunçado dessa forma, tem que ter esse planejamento já a partir da semana que vem. Então eu acho que o Luiz Castro, para mim, é uma carta fora do baralho para o Santos na próxima temporada. Tá aí o Elias Cabrini Russo. Giovanni, aí temos Renato Gaúcho, tá mal lá no Grêmio, que vai ficar até o final da temporada, o Grêmio com risco de rebaixamento, né? O Renato Gaúcho é um nome que já foi contatado. Ô, Russo, até que, antes de passar para o Giovanni, você compartilhou com a gente, Russo, um vídeo que eu achei muito legal no grupo do Varanda, que é um jogador treinado pelo Renato. Giovanni, qual que foi o jogador? O Souza. O jogador Souza, que foi treinado pelo Renato Gaúcho. Ele participou de um podcast, não sei a data do podcast, é recente ou antigo, mas ele falava sobre o Renato Gaúcho, Russo. Ele dizia o seguinte, treinamento não é com o Renato Gaúcho, né? Ele treina muito pouco, trabalha pouco o Renato Gaúcho. E o Souza, inclusive, criticava, Elias,
o fato de o Renato priorizar Copas ao invés de campeonatos de pontos corridos, alegando justamente isso, né? Que em Copas você foca ali pro jogo, não precisa fazer um trabalho regular durante toda a temporada, exige menos e tal. E as palavras do Souza, Elias, vão de encontro com aquilo que a gente fala há muito tempo aqui. Trazer o Renato Gaúcho é persistir nesse formato de pouco trabalho, de boleirão, de amigo da galera. Não é o caminho o Renato Gaúcho. Eu acho que ele tem mérito, tem títulos na carreira, Russo, é inegável isso. O Renato conhece de futebol. Agora, se o Santos quer mudar, quer se profissionalizar, se reestruturar, o nome não é o Renato, hein, Russo? Não é, né, Marcão? Porque é um cara que, né, foi boleirão, tem conhece bem como que o jogador gosta de trabalhar. É um cara que não liga se o cara bebe, se o cara tá na noite, ele quer que o cara chegue no outro dia e jogue. Mas hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? O jogador não tem o cuidado que precisa ter com a carreira. A gente vê muitos jogadores aí que tinha qualidade e acabaram se perdendo pelo meio do caminho. E o Renato é esse cara, né? A gente vê ele reclamando hoje que o Grêmio só está nessa situação ali, próximo da zona de rebaixamento, por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Pô, mas veja como que tá o Internacional aí, que ficou o mesmo tanto que o Grêmio sem jogar no seu estado. Veja o Juventude, que é um time limitado, um time de menor expressão, de menor expressão no mercado nacional, e tá um pouco abaixo ali também, brigando contra o rebaixamento, mas o time que vem lutando, e eu acho que vai escapar. Então acho que o Renato reclama de tudo, cara, e é um cara que não tem, como o Souza disse naquele vídeo, né, não trabalha muito, se preocupa muito com as Copas, tanto é que no Campeonato Brasileiro a gente vê a situação dele, e não foi só agora, né, que nos outros anos que ele trabalhou também. É claro que no Flamengo é diferente, porque sempre teve elenco muito forte, aí fica mais fácil, mas é um cara que gosta muito de praia e pouco trabalho, então não serve para o Santos, não. Exatamente. No Grêmio, né, muitas vezes ali, porque se eu tiver um investimento X... 500 milhões. Igual o Flamengo tem, né, quando ele treinava o Grêmio em outros momentos, eu faço igual. Foi pro Flamengo, não conseguiu fazer, né? A verdade é o seguinte, o Renato, ele tem resultados esportivos, é um cara conhecedor de futebol, mas se o Santos quer profissionalizar, se o Santos quer mudar tudo aquilo que já vimos no Santos Futebol Clube, não é o Renato. Ele pode dar certo, tá? Tô falando aqui que o Renato vai chegar... Não, ele sabe de bola. Ele sabe de bola, sabe de futebol. Até 3 anos atrás, o Renato era um nome forte para comandar a seleção brasileira, né? Ele sabe de futebol, o Renato Gaúcho. Só que não é o caminho da profissionalização. Não é o caminho que nós estamos pregando aqui. Aí você parte para outro treinador, um Luis Castro. Aí você parte para até o próprio Pedro Caixinha. O Rogério Ceni, veja o que falou o CEO. Aliás, o Bahia perdeu ontem, né? Do Palmeiras. Palmeiras também, eu vou falar uma coisa pra você. É competente o Abel Ferreira. Mas que é largo, isso. Mas que é largo, hein? O time largo, o time do Palmeiras. Vou falar uma coisa pra você, cara. Pô, a bola bate de um lado, a bola vai entrar, bate no Jean Lucas, o cara tá impedido, cara. O Jean Lucas, eu vou falar uma coisa, o bicho é azarado também, hein? Ih, mamãe! O bicho azarado esse Jean Lucas, hein? Agora, o que é largo esse Abel Ferreira é uma barbaridade. O Palmeiras não jogou nada ontem, meu amigo. Nada. Só deu Bahia. O Palmeiras vai lá e faz o gol, cara. E time largo. Agora, se você quer profissionalizar, aí é outro tipo de treinador. Até o Rogério que tá mal lá, veja o que falou o CEO do Bahia sobre o Rogério, que é um cara trabalhador, é um cara obcecado. Então, se você quer profissionalizar o clube, não é Renato, hein? Não é Renato. Ô, Giovani, eu tenho brincado aqui que tá com uma carinha de cuca, mas o Pedro Caixinha tá em stand-by também, né, Giovani Afonso? O Pedro Caixinha tá ali em stand-by, né, Marcão? O Santos já conversou, já apresentou o seu projeto, a sua proposta financeira pro Pedro Caixinha, mas com a possibilidade do Luis Castro, Pedro Caixinha acabou virando um plano B ali, uma espécie de treinador reserva ali. Se não der certo com o Luis Castro, a gente vai atrás do Pedro Caixinha. E é o que deve acontecer. O Santos, após não ter sucesso com o Sampaoli, foi atrás do Pedro Caixinha, foi atrás para entender a situação do treinador. Ele que neste momento, Marcão, viajou para Portugal, está aproveitando umas férias ali
com a família e já sabe as condições do Santos. Resta agora, caso o Peixe tenha um interesse, liga novamente, vá atrás do Caixinha, se mostra interessado para fechar a contratação do treinador, e isso deve acontecer nos próximos dias, Marcão. Se o Santos tomar a decisão favorável, claro, né? Porque, como eu disse, o Luiz Castro era o favorito. Agora pode ser que o Pedro Caixinha retorne a ser uma das prioridades ou não. E sobre o Cuca, Marcão, até falando sobre o Cuca, né? Claro que quando você traz que tá com um cheirinho de Cuca, é mais uma percepção do que propriamente uma informação, mas o Cuca já foi procurado pela diretoria, né? Tem esse agravante em relação à situação do Cuca, porque aquela época que o São Paulo, que o Carille estava balançando, foram Sampaoli e Cuca os procurados pelo presidente Marcelo Teixeira. Então, ele já tinha o contato, já sabe o que tem que fazer para trazer o Cuca. Então, são duas opções aí que o Santos, após talvez não ter sucesso com o Luiz Castro, possa ir atrás e contratar para ser o treinador. Tá aí o Giovanni Afonso. O Cuca hoje não é o nome mais forte, né? Não é o nome mais forte, é claro que é uma brincadeira que eu tô fazendo, mas acima de tudo, tem um fundinho de verdade, né? O Marcelo, por que eu tô falando do Cuca, né? E aí não é informação nesse momento, eu não tenho informação que o Santos tenha feito proposta pelo Cuca neste momento. O Cuca foi realmente alvo do Santos ali quando o Carille estava para ir para o Corinthians. O Santos contatou o Cuca naquele período, ele optou por priorizar a família, aquela história toda do Cuca. Agora eu não tenho nada sobre o Cuca, não tenho nada. O único nome que eu tenho fora o Luiz Castro é o Pedro Caixinha. Pedro Caixinha, o Santos conversou com o Pedro Caixinha e também já conversou com o Luiz Castro. E amigos dizem, né, muitos colegas de imprensa estão dizendo que o Santos também fez contato com o Renato Gaúcho, né? Então aqui a gente está dando a informação também sobre o Renato.